Fala, estudante, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Renan e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer balanceamento de equações químicas pelo método tentativa, tá? Assunto muito importante dentro do conteúdo da química e que pode ser uma pedra no seu sapato aí. Mas antes de começar, queria te fazer um convite. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de quando serão as nossas próximas aulas, tá bom? Interage aqui com a gente. Então vamos lá, olha só. O que é o balanceamento? Balanceamento já remete à palavra ali balança, tá? E o balanceamento é uma forma da gente verificar um fenômeno que o Lavoisier percebeu lá em um dos seus experimentos. Ele pegou uma reação química, colocou em um sistema fechado e ele conseguiu perceber que a quantidade de massa envolvidas nos reagentes dessa reação era a mesma quantidade em massa dos produtos ali dessa mesma reação. Isso dentro de um sistema fechado. Por isso que a gente tem aquela frase atribuída a ele, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É atribuído a ele porque não foi bem ele que disse. É meio que um resumão ali do poema de Lucrécio, A Natureza de Todas as Coisas, tudo bem? Então, olha só, eu vou tentar mostrar aqui para você, por esse exemplo aqui das balancinhas, como que a gente observa se a reação está balanceada ou se ela não está balanceada. Vamos supor aqui, ó, que eu vou chamar aqui os hidrogênios de vermelhinho aqui, de rosinha, os oxigênios de verde, tá bom? E aí, para a gente começar, eu vou explicar o que significa esse número 2, esse número 2, esse número 2, e aqui quando não tem nada é o número 1, tá? Esse número embaixo dos elementos químicos a gente chama de atomicidade ou de índice, e ele tá ali para poder representar a quantidade de átomos daquele elemento químico que tem dentro daquela estrutura. Então, se eu perguntar, quantos átomos de hidrogênio tem aqui? 2 átomos de hidrogênio. Quantos átomos de hidrogênio tem aqui? 2 átomos de hidrogênio. E de oxigênio? Apenas 1, tá? Então, ele serve para indicar a quantidade de átomos dentro daquela estrutura. A gente pode mexer nesse número dentro de um balanceamento? Não. Porque se a gente mexer nesse número, a gente vai estar alterando a estrutura ou do reagente ou do produto que a gente mexer, e não é isso que a gente quer. A gente só quer fazer o balanceamento ou verificar o balanceamento, tá? Então vamos fazer uma representação por bolinhas. Quantos hidrogênios eu tenho nessa estrutura? 2 hidrogênios, então vou colocar 2 bolinhas aqui em rosa. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 2 hidrogênios, então 2 bolinhas rosas. Agora observa aqui, quantos oxigênios? 2 oxigênios. E quantos oxigênios? Apenas 1 oxigênio. Observa que a quantidade de bolinhas ali no reagente não é igual à quantidade no produto, tá bom? Eu tenho 2 bolinhas rosas, 2 bolinhas rosas, 2 bolinhas verdes, apenas uma bolinha verde. Então, está desbalanceado. Relembrando, tá, que dentro da reação química, o que vem antes da seta a gente chama de reagente, tá? E o que tem depois da seta a gente chama de produtos. Então, nós temos reagentes sendo transformados em produtos, tá bom? Agora, observe o seguinte, aqui nessa segunda balança, se eu colocasse assim, tá? 2, se eu colocasse desse jeito assim, ó, 2, 1 e 2. O que significa esse número em azul? Esse número em azul a gente chama de coeficiente estequiométrico, e é ele que a gente coloca para fazer o balanceamento. Ele tem a função de multiplicar tudo que está dentro daquela estrutura. Então, por exemplo, esse número 2 ele multiplica isso aqui tudo, esse número 1 multiplica isso aqui tudo, e esse número 2 aqui, ó, ele multiplica todo mundo que está na estrutura, tá? Então, ele é o que a gente vai ficar esperto aqui no balanceamento, o coeficiente estequiométrico. Agora, observe o seguinte, quantas bolinhas rosas aqui de hidrogênio eu tenho? 2 vezes 2, 4. Então, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 2 vezes 2, 4. 1, 2, 3, 4. Olha os oxigênios aqui nos reagentes, eu tenho 1 vezes 2, 2. E aqui, 2 vezes 1, 2. Observe o seguinte, que a quantidade de bolinhas agora ali nos reagentes e nos produtos permaneceu igual. Então, a gente fala que essa reação está balanceada. Tudo bem? E como que a gente faz para determinar esses coeficientes estequiométricos? A gente pode percorrer 3 possibilidades. Dá para a gente determinar ali o balanceamento de 3 maneiras diferentes. 1, que é o método tentativa, que é o que a gente vai ver aqui agora. 2, método ABC, ou também chamado de método matemático, ou método algébrico. E 3, o método redox.
O método redox a gente precisa ter um conhecimento inicial ali em número de oxidação, quem oxida, quem reduz, tá bom? E esses dois últimos, ele demanda bastante tempo. Então, é interessante que você, estudante, aprenda primeiro o método tentativa, porque ele é mais rápido. E quando você está bem ensaiado, bem treinado, você já consegue perceber ali na primeira ou na segunda tentativa se aquele balanceamento vai demandar tempo. E se demandar tempo, você já apela para as outras estratégias, porque se for perder tempo dentro ali de um vestibular, né, que é uma coisa muito crucial, você já perde tempo de uma vez só, tá bom? Não vai ficar treinando, tá? Então, ficou claro aqui o que é mais ou menos o balanceamento? É a gente tentar aqui, ó, mexer de tal maneira que essa balança fique igual, tá bom? Vamos partir aqui para alguns exemplos? Olha só, eu vou colocar aqui 4 exemplos para a gente poder tentar fazer, tá? E quando a gente vai olhar para o método tentativa, e quando a gente vai procurar esse assunto aqui na internet, é muito comum a gente encontrar alguns professores falando do método do macho, né? O que significa isso? A gente começa procurando um metal, depois um ametal, depois um carbono, depois um hidrogênio e depois um oxigênio, tá? Mas eu quero ensinar uma outra coisa para você. Eu quero ensinar você procurar a maior estrutura dentro da reação. O que é essa maior estrutura? Pode ser um reagente ou um produto que vai ter a maior quantidade de elementos e a maior quantidade de átomos. Quando você começa o balanceamento por essa estrutura, existe uma chance muito grande de você já estar obedecendo isso daqui e não ficar preocupado em o que é metal, o que é ametal e tudo mais ali, né? Então, olha só, para a gente determinar, a gente precisa saber quantidade de elementos e quantidade de átomos. Lembra que átomos a gente olha lá na atomicidade, no índice, tá bom? Então, vamos lá. Nessa primeira estrutura aqui, quantos elementos tem? 1. Quantos elementos tem? 1. Um potássio, um cloro. Quantos elementos tem? Um potássio mais um cloro, então são 2 elementos. Tudo bem? Então eu já estou percebendo que essa daqui, ó, já está ganhando, tem mais elementos. Vai favorecer a gente aqui no macho, tá bom? Então, o que acontece? Quando eu escolho essa estrutura, eu já venho aqui e coloco o número 1. Potássio é metal, ó, metal, já está obedecendo aqui. Tá bom? Então, eu coloco o número 1. Lembra, tá? Fica esperto aí que esse número 1 é o coeficiente estequiométrico. Então, ele já vai multiplicar toda essa estrutura. Lembra que quando não tem nada no pezinho do elemento, o índice é 1. Então, quando eu olho para cá, 1 vezes potássio aqui, 1 potássio. Quantos eu tenho que ter aqui desse outro lado? 1 também, porque 1 vezes 1 é 1. Então, o potássio aqui ele já está ok. Agora, observa o cloro. 1 vezes 1 é 1 cloro. Só que aqui eu tenho 2. Que número multiplicado por 2 que vai dar 1? Aí, às vezes, dá um bug na cabeça da gente, porque a gente tem que prever esse número e tudo. Então, olha só. Uma coisa que eu também gosto de ensinar é o seguinte. O que você vai fazer? Você multiplica por quem você tem, divide por quem você quer descobrir e a resposta vai na frente. Quer ver um exemplo? Olha só, eu vou voltar aqui no potássio para você entender. 1 vezes 1 dá 1. 1 dividido por 1, resposta vai na frente, que é 1. Olha para o cloro agora. 1 vezes 1 é 1. 1 dividido por 2 é 1 dividido por 2. Aqui eu quero bastante atenção. Apareceu uma fração. Professor, eu posso deixar essa fração aí? Depende, tá? Depende porque eu quero que você tenha um jogo de cintura de determinar algumas coisas para você ganhar tempo dentro de uma resolução de vestibular, por exemplo. Se a questão te pedir para você determinar qualquer coeficiente, como por exemplo, eu quero saber se eu colocar 2 mols aqui, se eu colocar 2 desse, quanto daquele vai dar? Se você precisar fazer esse tipo de determinação, você faz o balanceamento todo. Se encontrar uma fração, você tira essa fração. Eu vou ensinar já já como a gente tira essa fração. Agora, se você estiver fazendo uma questão de estequiometria e ele correlacionar só esses caras aqui, ó, ele não correlacionar esse do meio, você não vai precisar mexer com ele dentro da resolução da questão, então você não precisa tirar, você não vai mexer nesse balanceamento, tá? Vai dar tudo certo, a resposta não vai dar errada porque você vai manter a proporcionalidade, tá bom? Então, muita atenção, se ele te pedir o balanceamento, a resposta da questão, ele quer que você marque o balanceamento,
faço o balanceamento, se aparecer fração, tira a fração. Se for uma questão de estequiometria e aquele cara que apareceu a fração ele não for correlacionado nos cálculos estequiométricos, você pode deixar o balanceamento do jeito que tá bom? Porque existe uma regra que fala o seguinte, que o balanceamento ele precisa ser determinado pelos menores números inteiros, e fração não é número inteiro. Mas como lá na estequiometria a gente precisa ganhar tempo, então você até que pode burlar essa regra. Mas muito cuidado, muita atenção, tá bom? Como que eu faço para tirar essa fração, Renan? Você vai vir aqui no denominador, que é o número 2, e vai sair multiplicando todos os coeficientes por esse número 2. Então, olha só, 1 vezes 2 é 2, 1,5 vezes 2, corta, sobra 1, tá bom? E aqui, 1 vezes 2 é 2. Vamos determinar aqui, por quantidade de bolinhas mesmo, quantos potássios tem aqui? 2. Quantos potássios tem aqui? 2. Lembra que multiplica aqui embaixo, tá bom? 2 vezes 1, 2. Quantos cloros tem aqui? 2. Quantos cloros tem aqui? 2. Tá vendo que manteve antes e depois da seta a mesma quantidade? Então, a gente fala que agora a equação está o quê? Balanceada. E aí, a gente pode até falar o seguinte, de proporções estequiométricas. Às vezes aparece isso. Determine a proporção estequiométrica da reação a seguir. A proporção fica 2 está para 1, que está para 2. É exatamente os números em verde que a gente acabou descobrindo. Beleza? Então vamos partir para o próximo? Olha só. Olhando aqui para o próximo, já fica claro que a gente vai começar por onde? Por aqui, ó. Maior número de elementos. Coloca o número 1. Fez o número 1... e observa, olha só, eu quero até mostrar uma coisa para você poder já ganhar experiência. Deixa eu apagar essa proporção aqui. Observa como está essa reação e observa como está essa reação. Não está parecendo a mesma, só que com elementos diferentes? Olha só, eu tenho um cara mais 2 vezes o outro cara que está produzindo um de cada. Tá vendo? Então, pode ser ali que existe essa probabilidade muito grande da proporção estequiométrica até ser a mesma. Quer ver? Vamos dar uma olhada? Olha só. Eu coloquei o número 1 aqui. Então, 1 vezes magnésio é um magnésio. 1 dividido por aquele magnésio que já tem lá, resposta vai na frente. Lembra? Multiplica quem tem, divide quem quero descobrir, resposta vai na frente. Tá bom? Então, olha só. Agora, olha para o oxigênio. 1 vezes 1 é 1. 1 dividido por 2 é 1 dividido por 2. Olha lá, mesma coisa. E aí, como é que eu faço para tirar a fração? Multiplica tudo por 2, né? Multiplicando tudo por 2 aqui, vai ficar 2. Por que é por 2? Por causa do denominador da fração, tá? Então, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Proporção estequiométrica, 2 está para 1, está para 2. Difícil? Tranquilo? Viu aí? A gente já vai pegando um pouquinho de experiência na hora de resolver. Tá? Agora olha para cá, a número 3 aqui. Olhou para essa estrutura, a gente já consegue perceber também. Observa, eu vou fazer essa aqui bem detalhadinho para você perceber se você está indo bem ou não, tá? Quantos elementos? 2. Quantos elementos? 2. Quantos elementos? 3. E aqui já tem 7 átomos, né? Conta aí que você vai ver que tem 7 átomos. Então eu já vou começar por esse cara aqui, ó, tá? Comecei por esse cara, beleza? Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 1 vezes 2 é 2. 2 dividido por 2, resposta vai na frente, 1. Tranquilo? Olha para cá. Enxofre, 1 vezes 1 é 1. 1 dividido por 1 é 1. Beleza? Agora, conta aqui os oxigênios. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 3 é 3. 3 mais 1 é igual a 4. Antes da seta tem 4, depois da seta também tem 4. Então, o balanceamento já está perfeito, tá? Só relembrando, proporção estequiométrica aqui fica 1, 1 e 1. Preciso colocar esse número 1? Não. Se eu quiser vir aqui apagar, ó, inclusive, pode, porque se não tem nada, a gente subentende que já é o número 1. Tranquilo? Vamos para a última aqui e vamos ver o que vai dar. Cara, bem comprida essa daqui. Então, vamos determinar aqui os elementos. Olha só. Nós temos aqui 2 elementos, aqui nós temos 3 elementos, aqui nós temos 3 elementos e aqui nós temos 2 elementos. Para você que está na dúvida aí, tá? Fica assim. Tenho ferro, cloro,
sódio, carbono, oxigênio, ferro, carbono, oxigênio, sódio e cloro, tá? Então, eu vou escolher essas duas aqui, aparentemente. Vamos ver quem é que tem mais átomos para a gente poder determinar. Então, olha só, lembra dos índices, tá? Esse número 3 aqui, muita atenção, ele vai multiplicar todo mundo que está só entre o parêntese, ele não multiplica o ferro. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, vai ficar assim. 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 1 é 3. Então, só aqui já tem 12, tá? Mais os dois aqui, então aqui tem 14 átomos. E aqui vai ter 3 mais 1, 4, mais 2, 6 átomos. Então, eu vou começar por essa estrutura, ela vai me auxiliar melhor. Cheguei aqui nessa estrutura, tá? Já vou colocar o número 1 aqui na frente, de cara, como a gente já tem treinado aqui nos outros itens, tá bom? Observe o seguinte, 1 vezes o ferro, 2 ferros. 2 dividido por 1 é 2, lembra? Multiplica quem você tem, divide quem você quer descobrir, resposta vai na frente, tá? Então, beleza, já descobrimos aqui o ferro. Agora eu quero mostrar uma outra coisa, tá? Que aqui é um negócio para você ganhar bastante tempo. Observa o que tem dentro do parênteses, CO3. Observa o que tem aqui, também CO3. Isso aí a gente pode considerar como se fosse uma coisa só, tá bom? Então, olha só o que eu vou fazer, vê se você consegue entender. 3 vezes 1 carbonato são 3 carbonatos, vezes esse número 1 continua sendo 3. Então, aqui eu preciso ter 3 carbonatos também. Observou isso daí? Considerei como se fosse uma coisa só. Eu posso fazer assim, ó, aqui não deu 3? Se ele é uma coisa só, 3 dividido por 1, a resposta vai na frente lá, que é 3. Então, acontece muito no sulfato, no fosfato, tá? No borato, carbonato, nitrato, muita atenção. Se você observa que tem essas estruturas, né, tipo sulfato, carbonato, tal, lá nos reagentes e nos produtos, você já pode considerar como se fosse uma coisa só e você ganha tempo, tá bom? Então, vamos conferir aqui agora, ficou faltando o cloro aqui, 2 vezes 3, 6, e aqui se você contar o sódio, 2 vezes 3 também é 6. Então, observa que o balanceamento aqui ele ficou fechadíssimo. E aqui a proporção estequiométrica fica 2, 3, 1 e 6. Beleza? Então, é assim que a gente resolve método tentativa, tá? Não tem outra maneira, a gente precisa treinar bastante para a gente ficar fera no método tentativa e conseguir sair aí na frente das questões, principalmente estequiometria. Beleza? E é isso. Gostou desse vídeo? Então compartilhe com seus amigos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificação, acompanhe a gente lá no Instagram, eu abro sempre caixinha de pergunta, deixa sua sugestão de questão lá, que eu vou trazer para você, e te vejo no próximo vídeo, na próxima aula. Valeu!